Graça e paz, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus, amém? Quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal, têm acompanhado as nossas ministrações. Deus abençoe a vida de vocês grandemente, que Deus possa recompensar a vida de vocês com crescimento, maturidade, unção e poder do Espírito Santo, amém? Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Você que ainda não acompanhou as outras ministrações, é a primeira ministração que você está acompanhando conosco, eu convido você a compartilhar as outras ministrações desde a primeira ministração, e eu tenho certeza que você vai entender um raciocínio lógico, principalmente até o versículo de número 12, nós temos muita coisa para falar e a cada vídeo é uma ministração. Então volta lá desde a primeira e tira um momentinho, aproveita, se você tem a oportunidade, tira um momentinho para você ouvir da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser edificado, amém? Você que já se inscreveu, muito obrigado por estar conosco, e você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal no YouTube, Apóstolo Adilson Ferreira, e você vai estar recebendo as nossas ministrações. Ativa o sininho lá, sempre que tiver uma ministração, você vai estar recebendo para a sua edificação. E aí você pode compartilhar com todas as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer o bem delas. É uma maneira de você também evangelizar, amém? O nosso intuito aqui é que você seja edificado pela palavra de Deus. E nós estamos aqui ministrando nessa playlist aqui, nessa série Discipulado, o Sermão do Monte. E a cada ministração nós falamos de um versículo de Mateus capítulo de número 5. E hoje nós vamos estar falando sobre Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Irmão, esse daqui é forte para refletir, hein? Deus vai falar fortemente ao seu coração. Capítulo 5, versículo 9 diz assim: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Feliz são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Gente, quando eu olho essa palavra aqui, Jesus ensinando para os seus discípulos características pertencentes a um discípulo dele, nós somos desafiados, sabe por quê? Todas as coisas que Jesus está falando aqui sobre ser feliz, porque bem-aventurado é ser feliz, é muito diferente daquilo que o homem busca. Por exemplo, o homem, ele não busca ser pobre de espírito, ou ele não tem essa realidade na cabeça dele. Ele entende que ele precisa ser o melhor, ele entende que ele precisa ter sempre algo para dar. É muito interessante isso no cristianismo, né? Porque uma vez houve uma ministração que fala bem isso, e é a verdade, que não existe várias religiões, existem somente duas. Uma que você procura fazer sempre alguma coisa para agradar o Deus que você acredita, e aí você, até mesmo pessoas que, entre aspas, dizem que é a religião cristã, né? Mas dizem assim, eu tenho que fazer alguma coisa para receber algo de Deus. Isso é uma religião que abrange várias. E a outra é uma só, que é o verdadeiro e puro cristianismo, em que você não tem nada para fazer e ter direito a receber salvação. Foi Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus, é a graça de Deus que te deu a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Apóstolo, mas preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não, nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como único, ou seja, não tem outro, mas também o aceitamos como suficiente, ou seja, o sangue de Jesus é suficiente para perdoar-nos dos nossos pecados diante de Deus, e também é suficiente para nós nos tornarmos puros e filhos de Deus. Não tem mais nada que precisa ser feito. Apóstolo, então não preciso fazer mais nada? Não. Isso, para você conquistar a salvação, você não precisa fazer nada, a não ser entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Depois é um posicionamento. Porque se você não se posicionar diferente, o que é que você entendeu? Do que é que você se arrependeu? Então não houve arrependimento, não houve mudança de vida, não houve transformação. Aí já é outra coisa. Então as minhas atitudes não me salvam, mas as minhas atitudes revelam se eu sou salvo. É muito importante saber disso, porque aí nós entenderemos que nós não temos riqueza nenhuma para apresentar para Deus. Amém? Está entendido? E hoje nós vamos falar sobre feliz os pacificadores.
Jesus está falando aqui de felicidade a todo momento, e toda a frase, todo versículo que ele está dizendo sobre ser feliz, uma pessoa ser plena, ser feliz, ela é muito contrário ao nosso jeitão de ser humano, né? Mas é isso que a Bíblia nos ensina, que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, um nascimento espiritual. João capítulo 3, Jesus, num encontro com Nicodemos, ele fala sobre isso. O que é nascido da carne tem os valores da carne, e o que é nascido do Espírito tem os valores do Espírito. É isso que ele está querendo dizer para o mestre Nicodemos. De mestre para mestre, o mestre Nicodemos ficou perdidinho no que Jesus estava dizendo. E agora Jesus também está nos ensinando um valor que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que muita gente pratica. O que significa isso? Essa daqui, irmão, vou falar para você, você não precisa ficar pensando muito o que é ser um pacificador. E é interessante que o pacificador, ele será chamado filho de Deus. Feliz ou felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Agora, o que é ser um pacificador? Vamos lá. Quando eu leio esse texto, eu lembro da minha adolescência. E talvez você seja adolescente, talvez faz um bom tempo que nem eu que já foi adolescente. Ou às vezes você vê aquelas briguinhas assim, por exemplo, às vezes tinha época que eu estava na escola, e aí estava assim, aí o pessoal estava ali, alguma desavença aconteceu durante a aula, ou durante algumas aulas, ou na hora da merenda, do recreio, do intervalo, não sei como se chamava, né? Mas aí é o seguinte, ó, no final, na saída eu te pego. Aí ficava aqueles assim, ó. Aí tinha um pessoal que falava assim, ih, meu, olha, e ó, vai começar a dizer pro colégio inteiro, vai ter briga no final, ó, eles vão brigar no final. E aí tinha uns que ficavam assim, meu, não deixava barato não, eu não ia dar boi não, que isso, ó, ele xingou, ele falou isso, ele falou aquilo outro e tal, pé. Aí vinha o outro e falava assim, não, deixa isso pra lá, meu. Não vai mudar a sua vida, deixa isso para lá, vai ficar arrumando briga de bobeira, desnecessário. Larga a mão, para com isso daí. Existia um que apaziguava e o outro que tacava fogo para a coisa acontecer. Sabe aquele negócio que às vezes até a própria pessoa que estava arrumando a briga, ela já não quer brigar. Aí passa alguém e fala assim, ixi, eu não deixava barato não. Ó, se é comigo, já arrumava uma encrenca agora, que eu não vou levar desaforo para casa não. Fora. Aqueles outros que ficavam assim, sabia que podia tacar a lenha no fogo, né? Já sabia que a coisa não estava boa. Aí levava mais lenha. Olha, ele já disse isso de você, hein? Olha, ele já fez aquilo outro. Ele já fez isso, ele já fez aquilo outro e tal. E vai falando, quando vai ver, tá um monte de lenha num fogo que poderia ter sido apagado. É justamente isso que é ser pacificador. Quantas vezes, irmãos, infelizmente, quantas vezes as pessoas, ao invés de ser pacificadora, ela mesma é a pessoa que gosta de fazer a encrenca. Ela mesmo sabe que a pessoa já não está bem com a outra, aí ela vai lá e taca mais lenha na fogueira falando que o outro disse. E às vezes, meu irmão, até as pessoas mesmo falaram mesmo. Mas se você já sabe que a coisa está feia, por que é que você vai contar para outra pessoa e envenenar o coração dela com tudo aquilo? Já está ruim o negócio, você vai piorar. Você vai emprestar sua boca para o diabo, meu irmão. Você vai semear a contenda. A palavra de Deus nos diz que o Senhor abomina a contenda. Abomina o semear a discórdia, trazer divisão no corpo, fazer com que o coração das pessoas sejam enfermos. Quantas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, infelizmente, até mesmo nas famílias, sabe que as coisas não estão boas, mas começam a semear as discórdias. É o cunhado, é a cunhada, é o irmão, é a irmã, é a sogra. Começa a semear. E o pior de tudo, que tem coisas que você vai ter que conviver com os problemas, conviver com as dificuldades por causa da semeadura que aconteceu. Que tipo de pessoa nós temos sido? Às vezes nós vemos líderes semeando contra o próprio povo, líderes semeando contra líderes, pastores semeando contra pastores, pessoas brigando às vezes na internet, pessoas semeando, e isso traz algum benefício para o corpo de Cristo? Não,
O negócio é deixar nas mãos de Deus. Tem muita gente que às vezes fica, uma pessoa não está na igreja, aí fala para o outro, e semeia para o outro, e semeia para o outro, e começa a semear, semear, semear. Quando vai ver, a pessoa que foi denegrida a imagem, nem teve a oportunidade de se defender. Aí começou a trazer problema. Aí, hoje, como líder de igreja, às vezes eu converso com pessoas que estão tristes, pessoas que foram machucadas pela própria liderança, pessoas que foram machucadas dentro das igrejas por causa do semear contenda. Ao invés de trazer paz, apaziguar, começa a trazer mais lenha para esse fogo. Às vezes vendo pessoas que já estão com problema no relacionamento, ao invés de sentar e resolver, irmão, a pessoa, ao invés de apaziguar, ela traz mais contenda, ela traz mais dificuldade. Deixa eu dar um conselho para você. Uma coisa que tem sido muito bom para a minha vida como líder: não semeie no coração das pessoas um contra o outro. Se às vezes as pessoas falam mal, meu irmão, você não vai ser o amigão da pessoa falando mal para ela. Evita, não fala. Sabe por quê? Porque isso vai semear mais ódio. Tem gente que não estava se dando bem, às vezes até mesmo dentro de casa, dentro da família, entre irmãos, entre cunhadas, cunhados, sogra, sogro, irmãos, casais, filhos. É semeado. Muitas vezes as pessoas, até mesmo quando se separam, infelizmente, ao invés de trazer paz ao coração do filho, coloca o filho no meio de uma guerra. Muitas vezes, sabendo que a situação já não está fácil. Às vezes mãe joga os filhos contra o pai, às vezes pai joga os filhos contra as mães. A Bíblia nos ensina aqui que felizes são aqueles que pacificam as situações. Se você pode ser alguém que vai trazer paz a um lugar, seja a pessoa que promove a paz. Imagine só, gente, como seria a coisa mais linda se nós pudéssemos viver dentro dos nossos lares, dentro da igreja, dentro dos nossos relacionamentos, a paz. Pode perceber que sempre é o semear de uma contenda. Ela não nasce do nada, ela nasce com um pontinho, e daqui a pouco ela incendeia todo um bosque, porque esse é o poder da língua. Ele pode apaziguar, como ele pode também tacar fogo no bosque inteiro. E muitas vezes nós não estamos sabendo lidar com isso, lidar com as nossas palavras, lidar com aquilo que nós estamos falando para os outros. Às vezes, irmãos, famílias estão sendo destruídas por falta de pessoas pacificadoras. Tem gente que gosta de ser contenciosa, tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo. Tem gente que gosta de ver as pessoas brigando, gosta de ter esse sentimento maldoso, ver as pessoas, ao invés de andar em união, andar dividido. Irmão, esse não é o propósito de Deus. Apóstolo, mas muitas vezes nós aprendemos aí na palavra, o senhor mesmo já pregou, que Jesus veio trazer divisão entre pai, filho, mãe, filha. Mas é o que ele está dizendo, é o seguinte: divisão de quê? Um pode servir e outro não. Um pode servir a Deus e o outro não. Um ser cristão e ser salvo e o outro não. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que ele quer dividir. Ele veio para trazer essa separação entre o que serve e o que não serve. É isso que ele veio dizendo para nós. Mas Jesus, ele quer trazer a paz. Ele quer transformar a nossa vida. Mas nós aprendemos que como que nós fazemos isso? Sendo pacificadores. Feliz é um pacificador. Você pode perceber que as pessoas que gostam de semear contenda, elas têm o mal em si. Isso reina, impera no coração delas. Parece que elas olham as pessoas se degladiando, as pessoas brigando, e isso alegra o coração dela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou dizer com todas as palavras e com a certeza do que eu estou dizendo aqui. Se uma pessoa é pacificadora, ela é feliz. Uma pessoa que semeia contenda, ela é uma pessoa infeliz. E se ela se sente feliz com aquilo que faz, é porque ela está agradando o pai dela, o diabo. Porque o diabo é que gosta disso.
O diabo gosta de ver as pessoas se dividindo, quer ver as pessoas se destruindo. E Jesus, ele quer ver as pessoas se amando e se perdoando. É um caminho contrário. Presta atenção numa coisa, você percebe que, por exemplo, a gente pode tratar esse tema também através desse texto. Lá em Gênesis 11, quando levanta uma torre, é ego. Eu não estou trazendo paz, eu estou promovendo divisão. Está dando para entender? E lá em Atos, capítulo de número 2, é um caminho contrário, onde eles colocam a vida deles em sacrifício e eles são felizes, são bem-aventurados, mas eles semeiam a paz. Eles falam numa mesma língua, eles trazem união. E segundo a palavra de Deus nos ensina em Salmos, que Deus, ele ordena a bênção onde há essa união. E quando nós não somos pacificadores, nós semeamos a divisão. E aonde há divisão, o reino não prospera. Agora, onde há pacificação, as pessoas se unem. Já viu cenas bonitas, por exemplo, em estádios de futebol, às vezes em acidentes de trânsito, ou às vezes uma fechada no trânsito, uma pessoa mais estressada ali naquele momento, às vezes um jogador com mais raiva, aí vem o outro, e ao invés de ter raiva junto com ele, a pessoa vem e pacifica. Parece que quebra, né? Quando uma pessoa dá aquela fechada e você para assim, me perdoa, me desculpa, não foi por querer. E a pessoa diz assim, não, ok, perdoado, já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso com outras pessoas. Olha só que sentimento diferente. Imagine numa partida de futebol, às vezes numa partida de basquete, no esporte, uma pessoa sem querer foi lá e machucou a outra, pede perdão, me desculpa, não é isso que eu queria fazer. A pessoa, não, te desculpa, eu sei que essa não foi a sua intenção e tudo mais. Não, mas as pessoas parecem que elas gostam de guerra, elas gostam de luta. E isso não traz felicidade. Imagine só que na família, quando não há pacificadores, só há pessoas que trazem divisão, pessoas que semeiam as contendas. Já parou para pensar nisso? Tem pessoas que nem se falam mais, pessoas que não conseguem mais tomar um café junto com a própria família, pessoas que não conseguem mais adorar a Deus juntos, pessoas que não conseguem mais suportar umas às outras, pessoas que não conseguem mais perdoar uma a outra. Sabe por quê? Porque foi semeado no coração. Ao invés de semear a paz, semeou contenda, semeou rixa, semeou brigas. Essa é a verdade. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que uma pessoa está muito magoada com outra. Aí uma outra terceira pessoa entra no meio dessa história e fica sabendo que o fulano X está magoado com o fulano Y. E de repente o fulano Y falou para esse fulano algo sobre aquele fulano X. Sabe o que essa pessoa faz? Muito sem sabedoria. Inclusive, essa pessoa falou isso daquilo. Você pode ter semeado no coração dessa pessoa mais ira ainda. Apóstolo, o que eu deveria fazer? Bom, sabendo que as pessoas vão conviver, sabendo que as pessoas vão acabar arrumando uma briga e o racha vai ser maior, era melhor você não ter falado nada. Porque aí você traria paz. Ao invés de você ficar dizendo, comigo eu já resolveria, você já faria isso, já faria aquilo outro. Você está incentivando a pessoa a praticar algo contrário à palavra de Deus. Apóstolo, mas e por que uma pessoa assim não vai ser feliz? Porque ela sabe que agiu contrário à palavra de Deus. Ou mesmo que não conheça a palavra de Deus, sabe que fez algo que a gente pode dizer que é errado. Trouxe problemas de relacionamento, das pessoas estarem unidas uma à outra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes até dentro da igreja. Porque igreja é relacionamento. Às vezes tem pessoas matando uma a outra no coração do irmão. Semeando a contenda, semeando divisão, semeando briga. Fala a verdade. Você que está me acompanhando, quantas vezes você não viu dentro da igreja pessoas brigando, pessoas discutindo, sendo que é o lugar que nós devemos nos perdoar. Não só na igreja, fora da igreja também. Sendo que é o lugar que, ao invés de nós semearmos discórdia, nós deveríamos semear amor, perdão, semear paz. Apóstolo, quem semeia paz é tido como o quê? Porque eles serão chamados
filhos de Deus. Então é só você pegar e fazer uma frase contrária. Infelizes aqueles que semeiam contenda, que semeiam brigas, porque eles serão chamados filhos de quem? Do diabo. Infelizmente é isso. Por quê? O diabo, ele é homicida desde o princípio. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Ele é homicida desde o princípio. E Jesus disse para os seus ouvintes daquela época, ele disse assim: vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, na verdade vocês são filhos do diabo e querem agradar o vosso pai. E o diabo sempre foi mentiroso e foi homicida, ou seja, matava pessoas. Sempre ele quis ser promover sempre morte, discussão, divisão. Quer ser filho de Deus? Semeia paz, semeia união, semeia perdão. Quando você não puder ajudar em alguma situação para apagar o fogo, não coloque mais lenha naquilo. Mude isso. Seja uma pessoa diferente. Promova o reino. Venha prover o amor. Seja promovedor da paz, da união. Seja promovedor de coisas boas, coisas que promovem a paz. O Filho de Deus gosta de promover paz entre as pessoas. E Jesus, ele nos chamou para viver isso. Apóstolo, eu concordo com o senhor. Tem muita coisa que eu vivo dentro da minha família, que é o que o senhor está falando aí. Porque semearam contenda, semearam mal. Eu vejo que na parábola que nós já lemos em outras ministrações aos domingos, que são as parábolas do reino, e uma das parábolas existe a parábola do joio e do trigo. E na parábola do joio e do trigo, fala justamente sobre isso. Que um homem semeou uma boa semente. De repente, com o passar do tempo, veio os seus servos e olharam aquela plantação e viram que na plantação existia o joio. E aí eles voltam para o senhor daquela plantação e dizem assim: meu senhor, nós plantamos uma boa semente, e a boa semente é o trigo. Mas só que nós percebemos agora que junto do trigo está crescendo o joio também. O que o senhor quer que a gente faça? Vamos lá arrancar ele? Não. Não arranque. Deixem que o trigo e o joio cresçam juntos. E lá no final dos tempos vai haver a separação. Os anjos vão chegar, trazendo a aplicação dessa parábola. Os anjos vão separar o joio do trigo. O trigo será salvo. E o joio para nada presta. E o que significa isso? É justamente isso. Ser filho de Deus e ser filho do inimigo. O inimigo é quem semeia o joio. Foi isso que o Senhor disse. Então, num momento, num vacilo, o inimigo vem e semeia o joio no meio de nós, semeia o joio na família, semeia o joio na igreja, semeia o joio na empresa, semeia o joio na caminhada da vida, porque o joio não está dentro da igreja, o joio está no mundo, assim como o trigo está no mundo, e ambos crescem juntos, mas é pelos valores, é pela característica, a produtividade, a serventia do trigo. É isso que nós precisamos entender, que não adianta nada estarmos na igreja, não adianta nada nós dizermos servirmos ao Senhor, se nós não mudarmos os valores, se não formos valores de trigo, porque o trigo e o joio, a diferença está nisso. O que nós temos sido, uma pessoa que semeia contenda, ela não é trigo, ela é joio. Está dando para entender? Quem é você? Ah, não, eu sou luz. Então seja luz. A gente vai ter uma ministração dessa mais à frente aí. Ah, não, eu sou treva. Então mude isso. Analise se nós temos sido trevas, se temos sido luz. Analise se nós temos sido joio, se nós temos sido trigo. Isso só dá para se ver pelos valores que nós temos. Quais os valores que regem a sua vida? Será que você se alegra em semear a paz? Ou será que você se alegra em ver a contenda, a família se dividindo, ver o lar se acabando, o convívio familiar, os amigos na empresa? São tantas áreas, irmãos, que a paz, quando ela é promovida, fica tudo bem. Imagine só se nós tivéssemos
líderes, muitos líderes, de todas as nações, promovedores da paz. Um ter paz com o outro, um querer o bem do outro. Parece até um mundo de fantasia, né? Mas ele existe. Não é uma fantasia, é o reino de Deus, um mundo de paz. Mas apóstolo, só tem um monte de gente. Não se preocupe com um monte de gente. Se preocupe com você. É muito fácil, às vezes, nós sentarmos e ficarmos falando dos outros. Vamos analisar, como eu devo também analisar, as minhas atitudes, as suas atitudes, os seus e os meus posicionamentos, porque é ali que nós mostramos se nós somos filhos de Deus ou não. Você está sendo aquela pessoa que fica, e aí, eu não deixava isso barato não, eu ia lá e fazia isso e aquilo. Ou será que você diz assim, perdoa, vai ser melhor, vai ser bom para você? Será que você é aquele que não coloca mais lenha na fogueira? Se você é aquele que não coloca mais lenha na fogueira, se você é aquele que promove a paz, seja bem-vindo. Você será chamado filho de Deus. Porque esse é o desejo do Pai. Ver a família bem, ver a família unida. Principalmente entre cristãos, nós deveríamos semear mais perdão e amor. Não fique revoltado, você líder, pelas pessoas que não estão com você. Entregue-as nas mãos de Deus e que elas sejam felizes. Não queiram o mal delas. Não semeie no coração de outros líderes coisas que são contrárias à palavra de Deus. Seja pacificador. Estende as mãos para o necessitado. Ame aquele que te feriu. Perdoe. Seja divino na terra. Amém? O que você tem semeado na vida das pessoas? Será que você é pacificador? Se você é pacificador, você será chamado filho e filha de Deus. Amém? Deixa eu orar por você nesse momento. Posso orar por você? Posso orar pela tua vida? Talvez você na sua casa, você não foi o semeador da contenda. Talvez você não foi a pessoa que trouxe a divisão. Você gostaria de trazer paz, mas alguém foi lá e não foi pacificador. Talvez trouxe tantas coisas à sua vida. Deixa eu orar por você, Deus te dá direção. Talvez você tenha que perdoar alguém. Talvez você tenha que liberar perdão. Talvez você tenha que pedir perdão. Seja humilde para pedir, me perdoa, porque eu falhei com você. Mas eu sou líder. É melhor um líder de joelho. É melhor líder de joelho que consegue vencer. Talvez você tenha matado as pessoas no coração uma das outras. Veja, lembra comigo. Foi num culto que aconteceu o primeiro assassinato. Caim queria matar Abel. E Deus avisou para ele, cuidado com o teu sentimento. Pode ser que no culto você está querendo ver o mal do seu irmão. E se você puder, você mata ele para o irmão que estiver do seu lado. Isso não é ser filho de Deus. Perdoa, ajuda, fortalece aquele que está cansado, aquele que está brigado. Seja promovedor da paz, não da divisão. Ajude os irmãos a andar em união. Deixa eu orar por você. Pedir que o Espírito Santo dirija o seu coração. Pedir que o Espírito Santo trabalhe na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero diante dessa palavra, Senhor, te pedir, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor meu Deus, quando, mesmo que não foi intencionalmente, não nos portamos como seus filhos. Semeamos discórdia. Matamos pessoas um no coração da outra, incentivamos a briga, incentivamos, ó Pai, o ódio. E a tua palavra nos ensina a promover a paz, para poder ser chamado filhos de Deus. Senhor, talvez o inimigo passou no nosso terreno e semeou o joio, Senhor. Dá-nos sabedoria para lidar com essas situações, Senhor. Pessoas que receberam uma semente tão danosa, tão ruim para a plantação, Senhor, tão prejudicial, que hoje não sabe nem como resolver as situações. Mas hoje, Senhor, eu quero profetizar, Senhor, que em nome de Jesus,
Em nome de Jesus Cristo, Senhor, teu Espírito Santo vai dar sabedoria para lidar com esse cenário, Senhor meu Deus, que parece que está tudo pegando fogo, não vai ter jeito, não vai resolver. Eu creio que o teu Espírito Santo vai colocar as suas mãos, Senhor, sobre o coração de cada um, vai haver liberação de perdão, vai haver, Senhor meu Deus, pedido de perdão, vai haver amor, vai haver união, em nome de Jesus, ó Pai, na família, nas igrejas, nos altares, Senhor, nas lideranças, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estende as suas mãos, eu te peço, ó Pai, sobre nossas vidas, perdoa-nos, Senhor, mas que nós possamos viver conforme a tua palavra diz, Senhor, unidos como irmãos, para que a tua bênção seja derramada, começando pela cabeça do sacerdote, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa as nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, traz união, traz restauração, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu não sei a condição que estão as famílias que estão me assistindo, mas eu sei que a tua mão, Senhor, pode agir na vida de cada um, ó Pai. Eu sei que tu pode trazer reconciliação, tu podes trazer, Senhor meu Deus, transformação em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos a ser melhor, Senhor. Comece em mim, quebrando meu coração, Senhor meu Deus, mas não desiste de mim. Molda-me, Senhor. Me envolve com teu amor. Começa me perdoando, começa nos perdoando, porque antes de pecarmos contra pessoas, nós pecamos contra ti, Senhor. Perdoa-nos e molda-nos segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que você receba essa palavra no seu coração. Semeia mais contenda, não. Seja pacificador. Quando você vê alguma situação que pode gerar briga, seja promovedor da paz. Não semeia um irmão contra outro irmão. Perdoa, ensina a perdoar, ensina a amar, ensina a misericórdia. Promova o bem, promova a paz. Seja um pacificador. Quando você vê dois polos em guerra, no meio dela, ao invés de você tomar parte, apazigua todas as coisas. Amém? Que Deus levante pessoas com esse coração, na igreja, na nossa nação, nas nações, no mundo inteiro, porque aí muitas guerras deixarão de existir. Amém? Você possa estar acompanhando as nossas ministrações, essas ministrações possam estar edificando a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilha também com outras pessoas e que Deus abençoe a tua vida grandemente. Viva a restauração, seja um pacificador em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a você e a toda a sua família.